obrigado, Nassif, pela apresentação, obrigado pelo convite para participar, obrigado também aos organizadores pela oportunidade de participar nessa escola do verão. Esperemos que podamos ter alguma participação presencial proximamente também, né? Quando tudo voltemos ao normal. Bom, eu vou falar sobre alguns tópicos relacionados com teoria homológica de espaços de Banach. Isso significa alguns conceitos sobre teoria de somas torcidas de espaços de Banach. Alguns resultados que eu vou falar aqui são parte de alguns trabalhos em conjunto com o Jesus Castillo, Valentim Freixo e Yolanda Moreno. Assim, inicialmente vou fazer uma apresentação geral de somas torcidas, conceitos bastante gerais, um pouco a motivação para estudar certos problemas e depois focar em alguns resultados mais específicos. Então, por favor, se tem alguma pergunta, sinta-se à vontade de perguntar na hora, se quiser interromper para fazer a pergunta. Então, a gente vai trabalhar com o conceito de soma torcida, dados dois espaços de Banach, Y e Z. Uma soma torcida vai ser um espaço quasi-Banach, eu vou falar um pouco mais na frente o que significa exatamente, de maneira que ele contém um subespaço que vai ser isomorfo ao Y, tal que o respectivo quociente é isomorfo ao espaço Z. Ok? Então, isso pode ser traduzido na linguagem de teoria homológica como a existência de uma sequência exata curta YXZ, onde a gente tem que as setas, as flechas são operadores lineares e contínuos, tal que em cada etapa a imagem de um operador é igual ao kernel do seguinte. Okay? Então, em particular, aqui, claro, esse operador significa o mapa zero. Então, o J ele vai ser uma aplicação injectora, aqui vai ser uma aplicação sobre-ejectora. Então, a gente vai ter que esse J seria um isomorfismo sobre sua imagem, que seria um subespaço fechado por ser o kernel da Q. Então, a equivalência entre esse conceito de somas torcidas com a existência de uma sequência exata curta pelo fato do teorema da aplicação aberta. Então, dados dois espaços de Banach, a gente sempre consegue encontrar uma soma torcida a partir do espaço produto, onde a J é a inclusão canônica e a π aqui corresponde à projeção sobre a segunda coordenada. Antes de falar mais alguns exemplos, vou vamos dar uma noção para falar quando que duas dessas sequências exatas são equivalentes. Então, dois elementos, duas sequências exatas curtas, ou duas somas torcidas, que a gente vai falar às vezes independentemente, elas são equivalentes se existe um isomorfismo entre os espaços x1 e x2, de maneira que a gente tem um diagrama comutativo. Então, isso quer dizer basicamente que as duas sequências são equivalentes, implica não só que os espaços do meio sejam isomorfos, sino que as posições do y e do quociente elas são respeitadas, né, a partir desses operadores J1, J2, Q1 e Q2. Assim, vamos falar que uma sequência exata
é trivial quando ela for equivalente à sequência obtida pelo espaço produto. Então, quando a gente tem uma sequência onde o subespaço y é complementado. De fato, isso é uma equivalência do conceito de ser uma torcida trivial, ok? Então, a trivialidade nesse caso, então, pode ser ver a partir das seguintes equivalências. É que essa imagem por J do subespaço Y está complementada em X, ou equivalentemente, quando existe um retrato Y, quando existe um retrato R da injeção J, o que basicamente está querendo dizer que existe uma projeção da imagem de J de Y em X, ou seja, que essa imagem é um subespaço complementado, ou equivalentemente quando existe uma seção da aplicação quociente de Z em X. Isso quer dizer também, de fato, que o espaço Z é complementado. Então, claro, a gente se pergunta, será que existem elementos não triviais nessa teoria? Claro, para que ela seja interessante. Então, por exemplo, o teorema clássico do Phillips, a gente sabe que o espaço das sequências Z0, ele não é um subespaço complementado do L infinito. Então, quando a gente pega a sequência exata, obtida pela inclusão canônica e pelo respectivo mapa quociente, a gente obtém uma sequência exata que não é trivial. Ok? Um outro exemplo, um pouco mais exótico, digamos, obtido por Rip, no 79, no qual a gente tem a existência de uma sequência exata não trivial do espaço de dimensão 1, R com o L1. Nesse caso, observe que o espaço do meio ele não pode ser um espaço de Banach, pois o R corresponde a um subespaço de dimensão 1 que não é complementado. Okay? Então, nesse caso, um caso que mora na categoria dos espaços quasi-Banach. Uma das motivações para estudar essa teoria está chamada nas propriedades dos três espaços. Então, em geral, se você tem uma propriedade de um espaço de Banach X, geralmente ela é dada para seus subespaços e os espaços quocientes. A maioria dos exemplos satisfaz essa condição. Mas a questão sobre a propriedade dos três espaços é o seguinte problema. Suponha que você tem um espaço Banach X e você tem um subespaço. Aqui, ao longo de toda essa palestra, eu vou falar de subespaço sempre referindo-me a um subespaço fechado, ok? Então, suponha que você tem esse subespaço e que o respectivo quociente, eles têm essa propriedade P. Então, a gente diz que essa propriedade dos três espaços, quando necessariamente essa propriedade também é satisfeita pelo espaço X. Ou seja, uma vez que um subespaço e seu respectivo quociente tem essa propriedade P, então esse espaço também, o espaço inteiro tem a propriedade P. Então, esse tipo de problemas tem muitos exemplos. Nos casos, a gente
Tem vários exemplos de propriedades. Aqui eu tenho uma referência que, afinal, vou colocar no livro do Jesus Castillo e Manuel González. Tem uma ampla teoria sobre as somas torcidas e, em geral, um estudo bastante aprofundado das propriedades dos três espaços. Então, por exemplo, ser de dimensão finita, ser um espaço separável, ser um espaço reflexivo, estas propriedades geralmente se estudam no curso de análise funcional, são propriedades dos três espaços, ou, por exemplo, ser isomorfo ao espaço Z0, seria uma consequência do fato que se você tem um espaço de Banach separável que contém uma cópia de Z0, então essa cópia necessariamente é complementada. Ou, por exemplo, ser isomorfo a L1, bom, também é propriedade de três espaços por ser um espaço projetivo, né? Ser isomorfo a L infinito, por ser um espaço injetivo, as propriedades de ter tipo ou cotipo não trivial. Então, em particular, um dos problemas que foi conhecido como um problema de Palais, que esteve aberto por um longo período de tempo, é saber se ser isomorfo ao espaço de Hilbert, é uma propriedade dos três espaços. Ou seja, você tem um espaço de Banach X, de maneira que você tem um subespaço, tal que o respectivo quociente, né? Tal que esse subespaço e o respectivo quociente sejam isomorfos a um espaço de Hilbert, então, necessariamente, esse espaço será isomorfo a um espaço de Hilbert. Bom, a resposta para esse problema foi dada por Enflun de Strauss-Pizier, em 1975, mostrando um exemplo de que existe uma sequência exata não trivial, onde temos nos extremos os espaços de Hilbert, e o LP não é um espaço de Hilbert, ok? Então, claro, nesse caso, uma sequência dessas aqui é não trivial, somente se o espaço do meio não é isomorfo ao espaço de Hilbert, porque, claro, o L2 estaria complementado. Então, basicamente, a construção, nesse caso, é feita usando espaços de dimensão finita. Então, no nível N, eles conseguem fazer uma sequência exata com espaços de Hilbert de dimensão finita. Então, aqui o Xn está munido de uma norma apropriada, de maneira que, se você pega uma projeção, qualquer projeção do Xn nessa cópia desse subespaço de dimensão finita, então a norma dessa projeção ela vai ser dada, vai ser controlada a partir de uma função phi sub n que não está limitada. Ok? Então, uma vez feito esse processo, que é, claro, a parte difícil, tomando uma soma L2 desses espaços, é obtido o espaço de Enflun de Strauss-Pizier. E, claro, qualquer projeção que você faz desse espaço no L2, ele teria uma norma, ela não seria limitada a partir dos elementos de dimensão finita. É um pouco o esquema sobre isso. Ok, acho que tem alguma pergunta no... Wilson, exato, tem uma pergunta. Você consegue ver no chat?
Sim, essa sequência, sim, é o mesmo que, digamos, é a mesma noção que você tem para a álgebra, só que traduzida no contexto da categoria que a gente está falando. Então, nesse caso, estamos com operadores lineares e contínuos, mas é o mesmo, digamos, em álgebra, claro, dependendo da categoria, a existência, digamos, do que eu chamo uma seção ou um retrato, é a mesma história que acontece em álgebra. Boa tarde, obrigado. Essa era a minha dúvida mesmo, porque tem essa noção no contexto mais geral, então vocês usam, né? Isso, O grupo de extensão, o X1, por exemplo. é justamente isso. Isso, a nulidade dele é equivalente à trivialidade na sua terminologia. Então vocês Exatamente. mexem também com esses funtores, né? Isso, é a mesma, digamos, essas noções elas vêm daí adaptadas só para a nossa categoria, Isso, com isso. espaços quasi-Banach, operadores lineares e contínuos. Tá bom, obrigado. Obrigado. Ok, uma outra solução foi apresentada pelo Carlton e Peck em 1979, e essa solução virou bem mais interessante, porque dentro desse trabalho do Carlton e Peck, eles apresentam uma forma de entender melhor as sumas torcidas. Então, eles fazem um estudo generalizado das sumas torcidas a partir de certas aplicações não lineares que determinam uma correspondência com essas sequências exatas. Eu vou falar sobre essa correspondência. Então, para introduzir essas noções, a gente vai falar primeiro de quasi-norma. Então, dado um espaço vetorial, uma quasi-norma vai ter as propriedades de uma, quase as propriedades de uma norma, exceto pela desigualdade triangular. Então, um elemento tem quase norma zero, se somente se for um vetor nulo, tem a propriedade dos escalares, só que vai ter um fator quando está considerando a desigualdade triangular. Ok? Os exemplos clássicos de espaços quase normados que não são normados são esses espaços LPs, quando o P está entre 0 e 1. E as aplicações quase lineares, uma aplicação quase linear, definida de Z em Y, vai ser uma função que seja homogênea, ou seja, que ela sai os escalares, e além disso existe uma constante tal que aqui você pode interpretar como ela, ela não chega a ser linear, mas ela tem certo grau de linearidade, né? Ela chega a ser perto de uma aplicação linear. Claro, uma aplicação linear seria quase linear nessa definição. Então, você tem certo controle para esse tipo de condição de linearidade, a partir dessa constante K, da norma dos vetores E1 e Z2. Assim, dada uma aplicação quase linear, é possível, né, esses são resultados do Carlton e Peck nesse trabalho, você encontra uma quase norma definida num espaço produto de Y com Z. Aqui, então, o que você está tendo basicamente seria a norma produto, né, a norma L1, só que num dos termos tem a perturbação por essa aplicação quase linear. Então, em particular, se você pegar a aplicação nula,
teria como exemplo a suma L1 dos espaços. Então, teria uma norma nesse caso. Que mais ainda, essa quasi-norma, ela permite definir uma sequência exata dos espaços, onde essa aplicação I aqui corresponde à inclusão canônica na primeira coordenada e a π corresponde à projeção sobre a segunda coordenada. Então, nesse trabalho, dada uma aplicação quase linear, você obtém uma sequência exata curta dos espaços Y e Z, mas o que fala o Carlton e Peck é que basicamente todas as sequências exatas, tendo nos extremos Y e Z, ou seja, todas as sumas torcidas de Y e Z, elas estão representadas por uma sequência dessa natureza, ok? Então, mais especificamente, dada uma sequência exata curta desse tipo, a gente tem que existe uma aplicação quase linear do Z no Y, tal que essa aplicação, essa sequência exata inicial é equivalente com a sequência exata obtida a partir da aplicação quase linear, ok? Que é, a partir de agora, a gente vai denotar como Y ômega Z. Só para mostrar um pouco alguns elementos de como que aparece essa aplicação quase linear num contexto. Então, ela é construída da seguinte maneira. Dada uma sequência exata dos espaços, a gente viu que se a sequência for trivial, então a gente podia encontrar uma seção dessa aplicação que seja linear e contínua, mas o que o Carlton e Peck identificaram foi que você poderia construir, ou que sempre existe, uma seção que é homogênea e limitada no seguinte sentido, que é quando você toma um sup dos S com norma 1 de B de Z, isso aqui é finito, ela é disso homogênea, e também é possível construir, essa primeira parte você consegue fazer, na verdade, também para o tema da aplicação aberta, e também é possível construir uma que seja linear, que não necessariamente é limitada, salvo, como já falei no caso trivial, que seja também uma seção da aplicação quociente. Então, nesse caso, quando você pega B menos L, então B menos L está no kernel da Q, para todos E. Então, como esse kernel da Q é igual à imagem da J, a gente pode considerar o J-1 desses vetores, ok? Então, a aplicação quase linear que faz equivalência com essa sequência exata inicial construída a partir da existência dessa seção homogênea e limitada e de uma linear. Então, claro, a gente vai falar que duas aplicações quase lineares do espaço Z no Y são equivalentes se as respectivas sumas torcidas que elas geram são equivalentes.
E, no caso, a gente pode encontrar o critério, que ela seria equivalente se, exceto por uma parte linear, elas formam uma aplicação limitada. Que isso fica mais interessante de ver no caso trivial. Ou seja, a aplicação quase linear ela vai ser trivial se existe uma aplicação linear, tal que a norma, que nesse caso está dada como eu falei no caso anterior, for limitada. Ou seja, essa aplicação vai ser trivial se ela for, de certa forma, nesse sentido, né, próxima de uma aplicação linear. Okay? Então, o caso linear sempre vai dar umas torcidas triviais. Então, para apresentar alguns dos exemplos, na verdade, o que é feito nessa teoria é que se define primeiro a aplicação quase linear num subespaço que seja denso, depois pode considerar uma extensão, a qual vai existir de maneira única, claro, salvo equivalência de aplicações quase lineares. Então, no caso do Carlton Peck, que foi esse trabalho do 79, eles construem uma aplicação quase linear específica para os espaços LPs, dada por essa fórmula. Isso quer dizer, o enésimo termo da função avaliada num x vai ser xn, do log do quociente de xn com a norma de x em p, onde tem que se entender essa expressão como zero quando algum dos elementos da sequência for igual a zero. Então, o espaço de Carlton-Peck, no caso, quando P for igual a 2, é um espaço de Banach que contém um subespaço isomorfo ao espaço de Hilbert. O respectivo quociente isomorfo também é um espaço de Hilbert, mas ele não é um espaço de Hilbert. Esse espaço teve, digamos, ele resulta bastante famoso desde o início da sua construção. Tem várias propriedades um pouco, digamos, exóticas, interessantes. E tem ainda problemas em aberto, como determinar se esse espaço é isomorfo a seus hiperplanos. Por exemplo, um problema que já foi resolvido, mas que digamos, já foi resolvido em geral, né? O problema sobre se todo o espaço de Banach era isomorfo aos hiperplanos, mas que no caso do espaço Carlton-Peck ainda continua aberto, foi considerado por desde o início como um candidato, entre outros problemas. No caso do exemplo do RIP, a aplicação quase linear que define essa soma torcida tem essa expressão definida nos vectores de suporte finito dentro do L1. O interessante dessa teoria, dessas aplicações, dessas funções não lineares, pelo menos a função do Carlton-Peck, é que ela também aparece de uma forma, de certa forma, natural, quando se trabalha com interpolação complexa. Então, é uma ligação que tem essa teoria homológica com a teoria de interpolação. Se eu vou falar assim rapidamente um pouco do que se trata, né? Os métodos de interpolação são resultados tais que a partir de um par compatível
de espaços, você quer construir espaços intermediários, de maneira que, se você tem um operador que é ali restrito a cada um dos espaços por linear e contínuo, então, necessariamente, o operador vai ser contínuo, no linear e contínuo nos espaços interpolados, e você vai ter uma estimativa para essa norma a partir da norma nos espaços x0 e x1. Então, o método de interpolação complexa permite ter uma conexão com as sumas torcidas. Essa interpolação complexa está definida da seguinte forma: vai ser considerada a faixa dos números complexos com parte real entre 0 e 1, e vai ser considerados um espaço de funções definidas no fecho dessa faixa, tomando valores em um ambiente, que nesse caso é a soma dos espaços, de maneira que essa função é analítica na faixa, e nos elementos da parte real 0 são enviados para o x0, os valores da parte real 1 são enviados para o espaço x1, e essas funções são limitadas, ok? Então, se considera uma norma dentro desse espaço, uma norma para essas funções, uma norma que faz esse espaço um espaço de Banach. E o espaço interpolado vai ser simplesmente considerar todos os valores dessa função num valor θ entre 0 e 1. Como que vai estar definida a norma do xθ? Essa norma vai ser definida a partir da norma quociente como o ínfimo de todos os representantes quando você pega a f, as f's avaliadas num θ. Então, o exemplo clássico é considerar o par do L infinito e L1. Então, os espaços interpolados que você obtém são os espaços LP. A conexão que temos com a teoria das coisas exatas é a seguinte: é possível considerar esse espaço derivados, um resultado de Rosberg e Weiss, que seria considerar não só o valor da função no θ, sim também considerar o valor da derivada a partir de uma norma quociente. E nesse caso, existe uma sequência exata curta dos espaços, do espaço interpolado. Então, o espaço derivado corresponde a uma soma torcida do xθ, só que elas têm umas propriedades adicionais que vamos chamar de centralizador. A aplicação quase linear que define essa sequência exata, ela tem uma propriedade que faz basicamente com que o espaço do meio, se você começa com o par de x0 e x1 sendo L infinito módulos, por exemplo, a propriedade importante aqui é que esse fato de ser L infinito módulo vai ser herdado pela soma torcida. Em particular, quando você considera esse espaço de Calton e Peck, quando você considera a interpolação do L infinito com L1, você obtém os espaços de Calton e Peck. Então, o centralizador que você obtém a partir da construção
pelo método de interpolação é justamente essa aplicação quase linear que foi definida pelo Carlton Peck inicialmente. Mas o método, claro, também oferece para que a gente tenha umas versões mais gerais de espaço de Carlton Peck, por exemplo, no âmbito de espaços de funções, fazendo a interpolação do L infinito e L1 de funções, por exemplo, no intervalo 0, 1. Vamos estudar, então, esse conceito de singularidade, que é basicamente serve para classificar sumas torcidas que não sejam triviais. Então, dada uma sequência exata, uma soma torcida inicial, vamos considerar um subespaço W do Z. Então, a gente tem, fazendo a pré-imagem por Q desse subespaço, uma nova sequência exata, onde o espaço final é justamente o W. Então, vamos dizer que essa sequência exata inicial ela é singular quando, para qualquer subespaço fechado de dimensão infinita, a sequência obtida associada a esse subespaço não for trivial. Okay? Ou seja, basicamente que esse subespaço Y ele não vai ser complementado em Q-1 de W. Então, é uma forma de falar que não só ela não é trivial, né, no sentido que o Y não está complementado no X, sino que ele não está fortemente complementado em todos os subespaços obtidos a partir de subespaços W de dimensão infinita do Z. Uma caracterização para esse tipo de aplicações quase lineares é o seguinte, claro, a definição já diz imediato que o que está acontecendo é que quando você faz a restrição do ômega com o W, ela não é trivial para qualquer subespaço de dimensão infinita, mas isto vira equivalente a considerar que a aplicação quase linear, a aplicação quociente é estritamente singular. Estritamente singular significa o quê? Que ela nunca é um isomorfismo quando você faz a restrição para qualquer subespaço fechado de dimensão infinita. Ou seja, equivalentemente que essa aplicação ela não é limitada por baixo para todo elemento nesse subespaço, se ela não for limitada por baixo. Esses são elementos extremos na teoria. No próprio artigo do Carlton e Peck foi mostrado que a aplicação quase linear que eles construíram é singular. Um resultado mais recente, 2013, do Jesus Soares, mostra que no caso do centralizador de Carlton Peck, no espaço do LP, esse centralizador não é singular, mas geralmente o Félix Cabello, 2014, mostra que, de fato, não existem centralizadores singulares no espaço LP de funções, né, no 0, 1. A gente
seguindo a demonstração do Félix, consigo estender o resultado para uma classe um pouco mais geral de espaços, seriam espaços superreflexivos de Cotte, sobre espaços de medidas não atômicos. Vou só colocar aqui a definição, mas basicamente a gente tem a estrutura de ser um subespaço de funções a partir de um espaço de medida sigma finito, com essas duas propriedades que basicamente conferem certo grau de incondicionalidade, né? Então, os exemplos, para não focar na definição, basicamente são, no caso atômico, espaços de Banach com base incondicional, ou no caso não atômico, espaços LPs. Vou continuar usando essa noção de Cotte, mas pelo fato de ele ter uma estrutura reticulada para algumas das definições que vamos falar. Então, o que esses resultados mostram é que o estudo de singularidade não parece a noção adequada para trabalhar com aplicações quase lineares em espaços de Cotte. Sim, foi introduzida por Jesus Castillo, Valentim Freixo e Manuel González uma noção que se chama disjuntamento singular. Então, nesse caso, vamos pegar um espaço de Cotte e considerar uma aplicação quase linear. Ela vai ser disjuntamente singular. Vai acontecer que a sequência induzida por um subespaço, agora não um subespaço qualquer do espaço de Cotte, sino um subespaço que seja gerado por uma sequência disjunta de vetores, uma sequência de suporte disjunto de vetores, é não trivial. Ou seja, queremos dizer que a restrição dessa aplicação quase linear agora para subespaços gerados por vetores de suporte disjunto é não trivial. Então, claramente, ser singular implica ser disjuntamente singular, e no caso que se diferencia González, que estemos considerando um espaço de Banach com base incondicional. Então, essas duas noções são equivalentes se estamos se referindo com uma estrutura de retículo induzida por essa base incondicional. Basicamente, se a aplicação quase linear for trivial num subespaço, então ela vai ser necessariamente trivial em algum subespaço gerado por uma sequência de blocos. Nesse artigo do Castillo, Freixo e González, é introduzido um critério para determinar quando uma aplicação quase linear induzida por esquema de interpolação complexa é disjuntamente singular. Então, para isso, considera um parâmetro que seria estudar o comportamento da soma de n vetores disjuntos dentro da bola unitária do espaço. Então, uma definição para falar que duas funções definidas em números naturais, valores nos reais, não são equivalentes, basicamente, se eles tivessem o mesmo nível de crescimento. Então, o resultado do Castillo, Freixo e González diz que se você começa com um par admissível de espaços de funções de Cotte, tudo isso para fazer a interpolação,
e que o espaço interpolado for reflexivo, se você tem que as seguintes três condições são satisfeitas, então a gente tem que o centralizador induzido é disjuntamente singular. Então, você precisa que esse parâmetro que defini acima para os espaços interpolados seja diferente. Por outro lado, aqui quer dizer um x-teta, isso quer dizer que o parâmetro se interpola justamente o parâmetro do x-teta, e uma condição hereditária, significa que o parâmetro é herdado para os subespaços que sejam gerados por vetores de suporte disjunto. Então, esse teorema é bastante importante, e com ele se demonstra, por exemplo, que os espaços de Carlton-Peck, o centralizador no caso dos espaços de funções no LP, são disjuntamente singulares. Tem mais exemplos, como do Félix Cravillo, a partir, considerando espaços de Lorentz. E, por exemplo, tem alguns exemplos de aplicações quase lineares, disjuntamente singulares, em espaços das funções contínuas no 0, 1 e no L infinito, que são diferentes, porque não são espaços de Cotte. Então, um pouco para falar alguns dos resultados, vamos introduzir esse parâmetro para estudar que tão próximo de ser trivial é uma aplicação quase linear. Então, ele está definido determinado a partir de uma sequência finita de vetores no Z. Então, a gente vai considerar essa média, considerando os sinais, as possíveis combinações de N sinais da norma desses vetores aqui. Então, esse parâmetro satisfaz uma espécie de versão de desigualdade triangular, um cálculo direto com a aplicação quase linear do espaço de Carlton-Peck, no caso dos espaços de Hilbert, mostra que para N vetores da base canônica do L2, esse parâmetro da magnitude de raiz de N log de E. Esse parâmetro é bastante... a gente usou para várias coisas. Em particular, vejamos como ele pode ser usado para determinar se uma aplicação quase linear é trivial num subespaço dado. Nesse caso, estamos considerando o contexto do espaço de Hilbert, e dizemos assim, que a restrição dessa aplicação quase linear é trivial somente se esse parâmetro ele vai estar limitado por uma constante uniforme e a norma de L2 dos escalares. Então, dada qualquer sequência finita de vetores no W, uma sequência de suporte finito de escalares, aqui o lambda B tem que ser entendido como os produtos, os vetores que você obtém lambda k, b sub k, quando o lambda k for diferente de zero. Então, basicamente uma direção mais tranquila. Se a restrição ela for trivial, isso significa que você pode escrever essa aplicação quase linear como uma soma entre uma
homogênea e uma linear. Então, fazer esse parâmetro, ele vai ser considerado só o parâmetro da aplicação homogênea e limitada. Nesse caso, como estamos considerando o espaço de Hilbert de tipo 2, então o resultado segue. Na outra direção, se você supõe que esse parâmetro está limitado uniformemente por essa constante, então, quando você estuda a suma torcida, que seria, nesse caso, o Hilbert com o W, essa condição da hipótese implica que esse espaço tem tipo 2, logo o Hilbert aqui, né, seria um subespaço dentro desse espaço de tipo 2, então, claro, o Hilbert tem típico tipo 2, então ele necessariamente está complementado pelo teorema de Morrey. Então, ela seria necessariamente uma suma torcida trivial. Para o contexto de aplicações disjuntamente singulares, a gente pode estudar esse parâmetro também para o caso dos espaços LPs de funções entre 0 e 1. Então, nesse caso, basicamente, né, o que diz a proposição é que é a restrição para um subespaço gerado por uma sequência normalizada de vetores de suporte disjunto, ela vai ser trivial se somente se esse parâmetro nessa sequência, né, nesses vetores finitos, ela está controlada pela norma P dos escalares. E o mais geral que a gente conseguir fazer é justamente isso nos espaços LPs. Que aqui vou abordar digamos, a última linha de resultados que vou apresentar sobre propriedades locais das somas torcidas, e está relacionado com os conceitos de super singularidade. Então, um operador entre espaços de Banach, ele é super estritamente singular quando, se não for possível encontrar uma constante em uma sequência de subespaços de dimensão finita, uma sequência com dimensão crescente, tal que o operador for limitado por baixo com uma constante uniforme para todos os vetores nesses espaços de dimensão finita. Ou seja, se você não consegue que o seu operador seja limitado por baixo para uma sequência crescente de espaços de dimensão finita. Esse conceito está relacionado com as ultrapotências do operador. Então, ela vai ser super estritamente singular somente se toda ultrapotência do operador é estritamente singular. No caso das sequências exatas curtas, a gente tem que, para qualquer ultrapotência, a sequência respectiva das
das ultrapotências para qualquer ultrafiltro, né? Desculpa. A sequência respectiva das ultrapotências, ela é também uma sequência exata. Então, se sua sequência exata inicial está definida por uma aplicação quase linear ômega, a gente vai definir como ômega sub u a aplicação quase linear que define a respectiva sequência exata das ultrapotências. Nesse momento, digamos, não interessa ver como se faz essa construção, mas a gente pode definir, então, que a aplicação quase linear é super singular se para cada ultraproduto essa ultrapotência é singular. Então, acontece o seguinte, claro, essa noção de supersingularidade ela vai ser traduzida também para a aplicação quociente. Então, é supersingular somente se a aplicação quociente que define essa sequência exata é super estritamente singular. Mas no caso de espaços de Banach B convexos, ou seja, espaços de Banach que tem tipo não trivial, essas aplicações supersingulares não existem. Então, novamente, o conceito para ser estudado deveria ser a partir do caráter disjuntamente singular. Então, para isso, consideramos um operador, agora definido no espaço de Cotte. A gente, bom, dito que ele é super disjuntamente singular, se cada outra potência desse operador é disjuntamente singular. Então, podemos traduzir isso para a linguagem dos centralizadores em espaços de Cotte da seguinte forma. São equivalentes que todas as ultrapotências dessa aplicação quase linear sejam disjuntamente singulares e de que o operador quociente seja super disjuntamente singular. Aqui, bom, vale colocar uma observação que é quando você faz a soma torcida dos espaços de Cotte, ela não necessariamente, mesmo quando você tem um centralizador, ela é um espaço de Cotte, né? Por exemplo, o espaço de Carlton-Peck, ele é um espaço que não admite base incondicional, mas mesmo assim você consegue ter uma definição de operador disjuntamente singular, porque a soma torcida a soma torcida ele vai respeitar uma estrutura de ele infinito módulo. A partir dessa estrutura del infinito módulo, então você define a noção de um operador ser disjuntamente singular. Então, quando alguma dessas duas coisas, que são as duas equivalentes, são satisfeitas, então a aplicação quase linear é chamada de super disjuntamente singular. Então, bom, a gente conseguiu um critério, analogia com, né, usando de fato o resultado do Castillo, Frenzy e González para determinar quando o centralizador, tido pelo método de interpolação complexa, é super disjuntamente singular, mas nos casos que o espaço interpolado seja um espaço LP. Como, bom, basicamente, tendo que o parâmetro dos espaços seja diferente, que ele
seja interpolado. No caso, o terceiro parâmetro de hereditário não é necessário falar porque é sempre satisfeito no caso dos espaços LPs. Com isto, a gente conseguia demonstrar que o centralizador de Carlton-Peck nos espaços LPs das funções é super disjuntamente singular. E alguns outros exemplos, como o, o centralizador obtido no L2, quando se faz a interpolação do Schreier com seu dual. Em geral, quando faz a interpolação de um espaço X com seu dual no meio, você obtém um espaço de Hilbert. Alguns outros exemplos enunciei no caso de espaços LPs, mas também a demonstração fica análoga para os casos de Lorentz. Assim, bom, claro, um operador super disjuntamente singular, ele é disjuntamente singular e um pouco pode parecer que essas duas noções são equivalentes, mas não. A gente conseguiu um exemplo a partir da interpolação, no qual temos um centralizador que é disjuntamente singular, mas não, ele não é super disjuntamente singular. Então, um pouco a bibliografia, a recomendação para a teoria básica de sumas torcidas e o estudo dos problemas dos três espaços, o livro do Castillo Gonzalez, o artigo do Carlton e Peck com o trabalho seminal sobre as sumas torcidas, um artigo de Carlton explicando os resultados sobre a interpolação complexa e a teoria homológica, e um artigo com alguns dos resultados da gente. E, bom, obrigado pela atenção, pela paciência.